Olá outra vez, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez é parques e jardins que não pode perder e que não vai encontrar na maioria dos pacotes de turismo das agências de viagens. Então, para quem não segue este canal, eu sou Inês Carvalho Matos, a minha área é os estudos japoneses, a minha área académica. Depois comecei a fazer consultoria, planeamento de viagens, experiências de turismo imersivo, que é um termo que eu cunhei aqui em Portugal, depois de vir do Japão e de fazer isto lá, e ainda faço com empresas japonesas. Trabalho no intercâmbio Portugal e Japão, residências artísticas, eventos culturais. Sou autora da página de Facebook e do blog e do website, um projeto cultural e pedagógico Japão e Portugal. Através destes vídeos, que eu agradeço que vocês subscrevam ao canal, vocês podem ter dicas para desfrutar da vossa visita ao Japão, informações exclusivas em primeira mão, coisas como, por exemplo, avisos importantes, coisas que saem nas notícias, novidades, lançamentos. É uma espécie de consultoria de acesso livre, embora o que está aqui no canal não seja exemplificativo de um serviço completo, mas eu tento dar as dicas e as informações que eu acho que podem beneficiar toda a gente, quer esteja a pensar ir para o Japão visitar como turista, trabalhar, estudar, ou quiser saber mais sobre aspectos da cultura, da história, da arte e da sociedade japonesa. Também tenho bastantes entrevistas, sobretudo nos últimos meses, via Zoom, porque estamos em países diferentes, e várias reportagens também. Sobre parques e jardins. Então, muita gente se interessa por saber mais acerca da cultura japonesa ou eventualmente até planear ir ao Japão por causa do aspecto do seu mundo natural, digamos assim, da sua relação com a relação entre ser humano e natureza, entre pessoa e espaço envolvente, é uma coisa muito particular na cultura japonesa e quem tem interesses, por exemplo, por toda a tradição das sakura, que aí está aqui na imagem, a floração das cerejeiras, a floração das cerejeiras, a sakura, ou por quem tem interesse, por exemplo, pela observação das montanhas e dos parques a virarem de cor, a ficarem aquelas cores ocres, vermelhos, que no Japão se chama momiji, é ver os áceres a mudarem de cor. Quem gosta quem cultiva esse gosto pela natureza, muitas vezes sente-se naturalmente atraído, faço a expressão, a repetição, pelo Japão e pela cultura japonesa. Embora na Coreia isto também existe em certa medida e na China também, mas o Japão é muito particular. Tem largos séculos de tradição, de ligação ao mundo natural. Os jardins e os parques também têm toda uma escola acerca de paisagismo e jardins, que não é bem o objetivo deste vídeo. Pode ser um futuro, não sei, digam se quiserem alguma coisa desse género. E quem tem interesse por isso muitas vezes acaba por descobrir o Japão através desse seu interesse em particular. Eu acho que os jardins têm diferentes níveis de desfrutar e de se aproximar do conteúdo dos jardins. Podem ser simplesmente um passeio aprazível, uma coisa que é giro fazer. Pronto, isso já é muito válido. Ou podem mesmo dedicar-se a descobrir a relação profunda entre filosofia, história, cultura japonesa e arquitetura de jardins, como é que se fazem as pontes, as escadas, os caminhos, como é que valores da cultura japonesa, até relacionados com o shintoísmo ou o budismo, se podem encontrar também quando se visita jardins, porque é como quando se começa a descodificar isto, é como se o jardim estivesse a falar connosco e estivesse a ensinar-nos mais sobre a arte e a cultura japonesa. E depois os jardins japoneses é um tema que também nos permite falar de espécies, vegetais e animais e de arquitetura. Há todo lado arquitetura relacionada com jardins, que também há na história da arte europeia, mas na história da arte japonesa é profundamente diferente. Então, aqui nesta apresentação, eu vou-me centrar naquilo que é possível fazer num vídeo deste estilo para este canal, mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, minha formação de base é História da Arte, mestrado em Património Cultural e especializei-me depois em Arte e Cultura do Japão. Portanto, se vocês quiserem saber mais sobre isto, eu posso escrever nos comentários que eu posso eventualmente vir a fazer um vídeo mais dedicado a esses outros aspectos. Aqui no canal vou pôr em cima um link para vocês seguirem, abrirem numa tab à parte, num separador à parte, irem ver, em relação ao outro vídeo desta série que eu fiz, que é sobre os festivais que não pode perder. Aqui é Parques e Jardins, o outro é sobre festivais. Portanto, estou a fazer assim alguns temas deste género neste registro para as pessoas que sonham ir ao Japão ou então simplesmente querem fazer uma espécie de viagem de sofá, poderem ver. Não se esqueçam de espreitar esse também.
Este é o meu projeto cultural e pedagógico. Queria só avisar antes de começar os conteúdos do vídeo, já somos uma comunidade com mais de 6.000 pessoas, o que me espanta imensamente. Às vezes as pessoas escrevem mensagens para a página do Facebook do projeto a falar tipo da equipa e do staff e não sei o quê, e eu fico assim um bocado. Malta, sou eu, tá? Eu sei que aquilo parece que é feito por muita gente diferente, mas não, sou mesmo eu que faço tudo. Portanto, a cara por trás, eu mudei recentemente a foto de perfil do projeto, antes era uma coisa mais abstrata e pus a minha cara agora junto com o pessoal de Nagasaki, porque eu estava a fazer nesta altura trabalho de campo de uma comunidade da cidade de Osamatsu que representa ah, o Nambansen, ou seja, o barco dos portugueses em Nagasaki. Long story short, vocês podem ver mais vídeos sobre isso aqui no canal. Mas pronto, mudei recentemente a página, as pessoas agora podem ver a minha cara diretamente na página também. Para este vídeo, eu fiz uma coisa um bocadinho diferente. Para além de, no fim do vídeo, dar as minhas sugestões dos parques e jardins, que eu acho que vocês devem ver, mas eu fui perguntar às tais pessoas da comunidade da página, algumas das pessoas que são dessa comunidade, que já vai em 6.000, sugestões deles. E fui perguntar, por maioria de razão, àqueles que seguem a página mais ativamente, sugerem mais posts, fazem mais comentários, etc. Mas isso não quer dizer que nos próximos vídeos vocês não possam aparecer aqui também, está bem? Portanto, sigam a página, façam parte da comunidade, porque às vezes eu ponho lá coisas, olha, vou falar sobre isto, alguém tem pedidos especiais e pedis com os pedidos. Então, neste caso, eu escolhi a Cecília, que é uma pessoa adorável. Aliás, toda a família da Cecília é adorável. O que é melhor nesta comunidade é que a gente depois conhece-se mesmo fisicamente, encontra-se e percebe-se que se encontram pessoas muito especiais. A Cecília já foi imensas vezes ao Japão, relacionado com motivos da sua família, e ela recomendou a Vila Imperial de Katsura, entre outros jardins, que ela adora jardins e é muito boa a fotografar jardins. E eu acho que isto é realmente uma recomendação ótima. A Vila Imperial de Katsura, esta é a fotografia dela, a fotografia que ela sugeriu. Acho que é uma coisa que, lá está, não costuma estar nos pacotes de turismo das agências, nem sequer costuma ser muito preeminente naquelas coisas tipo best-ofs que vocês veem em websites e em blogs. Não aparece muito, não sei porquê, porque realmente é uma ótima sugestão. Eu também achei que devia puxar para aqui para a frente a sugestão da Cecília, porque a Vila Imperial de Katsura é uma coisa que é muito fácil de vocês integrarem no itinerário de visita, ou se estiverem nesta cidade em particular, por exemplo, a estudar ou a trabalhar, ou na região. É muito fácil. Portanto, toda a gente que vai ao Japão alguma vez, pelo menos, vai a Kyoto. E a Vila Imperial de Katsura é na parte oeste da cidade de Kyoto, não é perto de outros pontos imensamente turísticos. Só para vocês terem uma ideia, normalmente a maior parte dos pontos turísticos de Kyoto estão da estação de Kyoto para norte. Então vocês não vão tipo cruzar-se com um sinal a dizer olha é ali, se forem aquelas coisas que são mainstream. Então vocês têm que ir lá de propósito. Mas ainda assim é muito acessível, é muito fácil lá chegarem. Vocês podem ir a este website, que eu recomendo, que é o website oficial. Aqui eu ponho sempre os websites oficiais, não é segredo nenhum, as pessoas podem aceder. E até tem uma versão em inglês. A Vila Imperial de Katsura é, como podem ver aqui neste esquema em baixo, uma vila de veraneio, digamos assim. É um sítio de bem-estar em que vocês têm a vila principal, ou seja, vocês têm uma grande vivenda, digamos assim, em tipologia da arquitetura japonesa, tem uma grande vivenda com várias partes diferentes, e depois tem alguns pavilhões de jardim, num jardim que tem vários lagos e recantos e pseudo-ilhas, tudo artificial, tudo fabricado para ter uma lógica de paisagem de deleite e de reflexão também. E, e a arquitetura é toda visitável, tirando aquelas zonas de serviço, não é? Mas normalmente vocês podem visitar tudo e está muitíssimo bem preservado. Só que vocês têm que se candidatar a visitar, não podem simplesmente aparecer na hora e visitar. A Vila Imperial de Katsura pertence à Casa Real Japonesa, pertence à família imperial, ainda hoje é propriedade privada, é visitável, mas tem um calendário de visita. Há dias está disponível, há dias que não está disponível. De acordo com aquilo que a família imperial precisa de fazer, há certas cerimónias de Estado que têm que, por exemplo, ocorrer lá, e então, nesse caso, ela não está aberta para visita. De modo geral, vocês podem sempre entrar no website oficial, seguir estes passos que estão no website oficial, agendarem a vossa visita. Vocês têm que ter um Permit for Visit. O bottom line é esse. Vocês têm que chegar ao final do vosso processo e têm que ter um Permit for Visit. Senão vocês não
Não há uma bilheteira geral que vocês cheguem lá, paguem qualquer coisa e entrem. Vocês têm que fazer este processo antes. Salvaguardando esse facto, vocês podem fazer este processo antes, até alguns dias antes da visita, normalmente. Há coisas que têm que ser marcadas com muito mais antecedência do que esta, por exemplo. E depois, lá chegar. Há alguns elementos chaves que eu acho que, para vocês perceberem a importância disto. Isto foi criado no século XVI por um príncipe da família real. Quer dizer, a família real japonesa tem a particularidade de ter várias pessoas adotadas de fora da família, portanto é uma bloodline um bocado mista, mas pronto. Que ele estava extraordinariamente fascinado, ele estava completamente fascinado por uma grande obra da literatura japonesa que é o Genji Monogatari. E ele estava tão absorvido pelo Genji Monogatari, que é o romance do Genji, que mais ou menos está assim traduzido para português, em 2 ou 3 volumes, acho eu, que ele quis criar, digamos que o estado de espírito de várias dessas passagens do romance do Genji, ele quis criá-los na forma de um jardim. Isso é muito característico da cultura chinesa e também japonesa, que é criar paisagens que evocam estado de espírito, que evocam passagens da literatura ou da poesia. Então foi este o caso. Side note, o Genji Monogatari é realmente uma coisa que, se vocês estão interessados em cultura japonesa, devem conhecer. A Murasaki Shikibu, que é a autora deste livro, é simplesmente um gênio, uma mulher incrível. A história de vida dela é fascinante e aqui no canal vocês vão ver também em cima o link. Aqui no canal existem vídeos meus no Japão, em Kyoto, a visitar sítios relacionados com a vida da Murasaki Shikibu ou com o romance do Genji. Portanto, se quiserem, vão lá espreitar também. Portanto, no Genji Monogatari havia partes que falavam do rio Katsura e do facto de ter uma vista maravilhosa sobre a lua, o luar e a cidade à noite. Aquilo era considerado completamente arrabaldes da cidade, não era considerado parte de Kyoto sequer. E o príncipe, naquela altura, o Toshihito, decidiu comprar aquele terreno, ou ficar com aquele terreno da Casa Imperial e fazer lá a vila dele. Portanto, é um projeto pessoal e durante toda a sua vida ele foi desenvolvendo aquilo. Há vários relatos de várias pessoas que visitaram a Vila Imperial de Katsura durante várias décadas seguidas e nós conseguimos perceber através da análise da documentação que ela foi mudando. Os jardins foram mudando de formato, as construções foram mudando um bocadinho e ela só ficou tipo na sua fase mais nobre, mais acabada, já no final 27, 29 do século XVII, da vida deste príncipe. Portanto, é a obra de uma vida. Ele passou a vida dele toda a aperfeiçoar este espaço. Infelizmente, depois os descendentes dele não cuidaram muito bem do espaço, aquilo ficou super debilitado e demorou umas décadas até voltar a ser apreciado por alguém. Mas pronto, a história do lugar é fascinante. Vocês aprendem tudo isso quando forem lá. Estas são algumas fotografias, estas já não são da Cecília, são outras fotografias que eu fui buscar. Portanto, aqui temos o exemplo de uma casa de chá. Portanto, é uma construção isolada dentro do espaço do jardim. Existe a história da arquitetura do chá e da cerimónia de chá e tal. Neste canal há outros vídeos sobre isto. Vocês têm da parte da vila principal também vista para a casa do chá, como vocês podem ver aqui, esta característica de as portas de correr abrirem e o interior e o exterior dialogarem com muita proximidade e todos os elementos, a terra, a água, as plantas, dialogarem com muita proximidade. Outra sugestão. Esta sugestão é do Sr. Takagawa. O Sr. Takagawa, eu conheci-o aqui em Portugal, conheci-o fisicamente aqui em Portugal, porque ele viveu aqui em Portugal há alguns anos, entretanto agora já está no Japão. A sugestão dele foi ótima, eu não me teria lembrado de sugerir isto, apesar de fartar-me de conhecer este parque. O Showakiné. O Showakiné é o tipo de sítio que as pessoas nem pensam que pode ser visitado por turistas, acho eu, mas é super, super banal para alguém que vive em Tóquio ir passar lá o feriado. É o tipo de coisas que a gente diz aos amigos: lá vem um feriado, o que é que vamos fazer? Não nos apetece estar tipo a marcar ir a um espetáculo, uma coisa. Vamos achar aqui nem, vamos fazer um piquenique. Ou quando está na altura da Sakura e toda a gente faz aqueles piqueniques com mais comida, mais bebida do que comida. Onde é que vão? Ao Showakiné. Vamos andar de bicicleta. Aonde? Ao Showakiné. Estão a perceber? É o sítio, é o grande parque da cidade de Tóquio. Eu acho que é o maior da cidade de Tóquio mesmo.
onde as pessoas desfrutam de ar livre. E, claro, sendo um parque, mas sendo mesmo muito grande, tem muitas áreas diferentes. Tem áreas com mais tipo floresta, tem áreas de exposição de bonsai, tem áreas de tudo. Eu já vou falar mais deste parque. Então, estes são um tipo de fotos assim genéricas para vocês perceberem o que é o parque. Se vocês quiserem lá ir e ficam já a saber, vocês precisam de andar 1 hora de comboio a partir da Estação Central de Tóquio. Não sei de onde é que vocês vão, mas assim, só para dar uma ordem de grandeza do tempo que demora lá a chegar. E se calhar é por isso que praticamente nenhum turista conhece isto. Mas eu acho que é um desperdício não irem lá. Porque se apreciam espaços verdes e estar ao ar livre e ver como é que a sociedade japonesa vive a sua cidade e vive os espaços da sua própria cidade. Porque isto ainda é considerado Tóquio, está bem? Apesar de ser 1 hora de comboio, isto é considerado Tóquio. Podem visitar dia ou de noite e, dependendo das épocas do ano, eles podem ter coisas como espetáculo de luzes de Natal, que é o que vocês veem ali em cima nas fotografias, e coisas assim. Há um website também tem uma parte do website que é em inglês, portanto vocês conseguem ver. O parque é tão grande, tem mais de 160 hectares. Dependendo se vocês incluem certas zonas limítrofes do parque ou não, podem ver que ele tem 160 numas páginas ou nos folhetos. Podem ver que ele tem 180 noutros folhetos. Isso depende se eles estão a incluir umas coisas ou não que estão à volta. Mas é assim, o core do parque mesmo é à volta de 160 hectares. Tem zonas para tudo. E vocês veem assim as montanhas à distância. Dá-vos uma sensação completa de estarem noutra parte completamente diferente do Japão e não na cidade de Tóquio. E tem um comboinho para andar lá dentro, porque é tão grande que as crianças pequenas não conseguem, e os adultos também, que também andam no comboinho. E o que é que faz deste parque diferente? Vocês podem fazer piqueniques, não é costume, estão a ver? Estas coisas que eu vou dizer a seguir são coisas que não é costume poder fazer-se, é permitido fazer-se nos espaços ao ar livre do Japão, parques e jardins. Mas neste podem. Vocês podem levar o vosso próprio piquenique, simplesmente porem a toalha na relva e fazerem um piquenique. Também tem zonas de mesa de piquenique, mas podem fazer, desde que não deixem lixo, podem fazer. Vocês podem levar a vossa bicicleta e andar lá. Vocês podem levar animais de estimação, cães e gatos, e pô-los no chão e andar. Porque assim, no Japão, às vezes as pessoas veem isto pela primeira vez no Japão e acham estranho. Há pessoas que levam carrinhos de bebê e cães ou gatos nos carrinhos de bebê e parece um bocado estranho, mas é porque às vezes há sítios onde tecnicamente não é permitido os animais de estimação estarem a passear na rua, então uma maneira de contornar essa regra é levá-los num carrinho de bebê. Mas aqui não, mas aqui vocês podem mesmo levar os vossos animais de estimação. Vocês só têm que preencher um papel à entrada, em como são os guardiões daquele animal de estimação. Basicamente, se ele se perder, sabem a quem o entregar, mas sim, mas podem. Isso é raro, muito raro. E vocês podem fazer barbecue. É mind-blowing. Isto é raríssimo. Não é costume no Japão. Vocês têm que ter, tipo, um parque com uma certificação específica para vocês poderem ir ao sítio onde têm que alugar o barbecue. Vocês não levam o vosso, vocês usam o do parque. Há barbecue, há carvão, há todos os equipamentos, há os folhetos de segurança e não sei o quê. Há uma época do ano em que vocês podem fazer o barbecue, que é basicamente o verão, e depois vocês candidatam-se online. Candidatam-se não, vocês preenchem o ingresso online na página do próprio parque e dizem no dia tal, às tantas horas, quero alugar, por exemplo, 2 grills, 2 grelhadores de churrasco ao ar livre. Pronto, e o preço é perfeitamente acessível. Vocês vão para lá com os amigos e os pacotes de carne, ou peixe, ou pimentos, ou cogumelos, ou o que vocês quiserem, e grelham. E comem e fazem a festa. Não é costume, ok? Nos parques e jardins do Japão vocês não podem simplesmente ir para lá com piquenique, ou ir para lá com bicicleta, ou ir para lá com animais, ou ir para lá fazer churrasco, se vos apetecer. Não há sequer a possibilidade de pedirem um ingresso qualquer e fazerem isso, na maior parte deles, mas nem está. Portanto, este é o parque a sério, the real deal da cidade de Tóquio, e é muito, muito fixe, passei ali muito bons momentos. Ele é famoso, sobretudo, por esta avenida, digamos assim, esta avenida de Ginko, que fica completamente dourada no inverno. É uma coisa. É que isto não é amarelo, isto parece amarelo nas fotografias, mas isto não é amarelo, isto é completamente dourado. Os nossos olhos chegam com aquela impressão de eu não estou a ver uma coisa real, isto está Photoshop. Mas não, mas é real e está à nossa frente, fica mesmo, é incrivelmente dourado.
Também é muito famoso pelo Festival das Tulipas, que é em abril, acho eu, que é uma área muito extensa, com tulipas, praticamente todas as espécies de tulipas que existem, porque aparentemente são muitas, também só aprendi isto lá no Japão. Outra sugestão. Esta sugestão é do Sr. Takagaki. O Sr. Takagaki, eu coloquei aqui a página do Facebook dele, que eu recomendo vivamente que vocês vão visitar, porque ele é um fotógrafo absolutamente incrível. Ele conhece muito bem os jardins do Museu de Arte da Adachi, ele conhece muito bem esta zona do Japão, que é a zona do Japão que eu vou falar a seguir, onde ele vive. Um, Ele é um fotógrafo que se descreve a si mesmo como fotógrafo amador, mas eu acho que ele é absolutamente fenomenal. Há uma entrevista com ele aqui também no canal do YouTube, também vão ver o link que está ali em cima. Há uma entrevista com ele aqui no canal do YouTube, estando ele no Japão, e ele gosta muito de fotografar este jardim. E este sim, eu acho que é uma coisa completamente desconhecida dos circuitos turísticos e das rotas turísticas. Da primeira vez que eu comecei a sugerir isto, porque eu também descobri isto através do Sr. Takagaki. Portanto, heads up, foi ele que me falou disto. Quando eu comecei a sugerir isto, que as pessoas integrassem esta visita nas suas rotas, as pessoas achavam assim um bocado estranho. Mas porquê é que eu vou fazer uma grande volta para ir ali? Até eu depois de explicar o que é que isto realmente era. O jardim em si não é tão grande, portanto, nós passamos de um registro de um parque enorme, de uma cidade grande, para um jardim de um museu, um jardim que está dentro da área do museu, que é muito mais pequeno, que tem uma parte de jardim tradicional, digamos assim, depois tem uma parte de jardim de areia e de pedras, tem um pequeno lago e tem toda uma arquitetura muito específica, arquitetura paisagística muito específica. Também tem uma casa de chá. Estas fotografias que mostrei aqui, estas são todas dele, todas deste autor. Um, e reparem nisto, este jardim foi eleito por 17 anos consecutivos como o melhor jardim tradicional japonês no Japão, por um comitê constituído pelo Journal of Japanese Gardening, que tem mais de 900 sítios destes num ranking e escolheu este como o primeiro, o melhor, por 17 anos consecutivos até 2019. Em 2020 ainda não saiu o ranking. Ok, rest my case. Vocês têm que ir lá, ok? Como eu costumo dizer nos vídeos deste canal, comigo ou semigo, ou seja, nos meus programas ou por vossa conta, eu acho que vale a pena lá ir. Muita gente não sabe onde é que é o Adachi Museum of Art, portanto, está aqui o mapa no ecrã. Vocês comparando com o sítio onde está o Osaka, Kyoto e Hiroshima, que são coisas mais mainstream de estarem nos programas, conseguem ver onde é que é este museu. Ele é na região de Shimane. Agora, a seguir, vem a parte que eu gosto mais, que é como é que vocês fazem isto funcionar nos vossos planos? Porque eu sou de detalhes, eu gosto de dizer-vos exatamente o que fazer. Então, primeiro tem uma grande vantagem. Vocês podem contar com um serviço de shuttle, com um autocarro, que vai da estação de Yasugi até este museu gratuitamente, várias vezes ao dia. Vocês podem consultar no website oficial do museu coisas sobre o horário destes autocarros. Portanto, vocês não têm que se preocupar em ir até à porta do museu, basta irem até à estação de comboio mais próxima, que depois tem este serviço de shuttle. E o serviço de shuttle vai ser o mesmo percurso que está aqui indicado de carro, portanto são só 15 minutos. É só porque dar a volta em transportes públicos era muito menos prático e então eu acho genial o museu que tem o jardim destes ter um serviço de shuttle próprio. Está tudo a pedir que vocês lá vão. Curiosamente, os turistas estrangeiros não conhecem isto, mas quem vai comigo conhece porque levo-os lá. Agora vou-vos dar conteúdos exclusivos sobre como fazer funcionar o vosso itinerário, passar pelo Adachi Museum of Art, mas ver também outras coisas no caminho que eu recomendo pessoalmente. Ou seja, nós continuamos no tema geral de aceder a jardins tradicionais japoneses que são imperdíveis, mas vou meter aqui o meu cunhozinho de consultoria e planeamento de viagens, em que eu vos explico como é que vocês podem fazer esta visita funcionar, em termos práticos, na introdução no vosso calendário, no vosso itinerário. Então, para vos explicar a parte seguinte, que vai ser uma espécie de grande parênteses aqui no vídeo, eu vou ter que vos mostrar vários mapas diferentes e vou-vos sugerir
sugerir, é só uma sugestão, sítios um pouco, digamos que estranhos, no bom sentido. Sítios que as pessoas não estão à espera de encontrar no Japão. Um desses sítios é Tottori. Tottori é a cidade, mas também é o nome de uma região, não é? Normalmente os japoneses, no Japão existe isso, existe uma cidade com um determinado nome e depois uma prefeitura com esse nome ou uma região com esse nome. A região toda de Tottori foi eleita Destino do Ano em 2019. Just throwing out there. Portanto, só para vocês terem uma ideia, não vos estou a falar de coisas que eu acho que são segunda hipótese, ou o que é que podemos ver neste caminho que é mais ou menos fixe. Não, eu estou-vos a dizer coisas que os profissionais da hospitalidade, do alojamento, do turismo no Japão estão-se a esforçar muito por desenvolver nos últimos anos, até chegarem a merecer este galardão de destino do ano 2019 internamente no Japão. Ou seja, os serviços foram trabalhados, o atendimento foi trabalhado. Isto inclui várias coisas, como terem mais acessibilidade, terem conteúdos em inglês para o turismo internacional, terem coisas interessantes e diferentes para fazer. Portanto, há muitas coisas que estão incluídas em depois considerarem-se que isto pode ser eleito destino do ano. E Totori foi. E eu acho que vale a pena vocês passarem por lá fazendo funcionar esta rota no caminho do Adachi Museum of Art. De onde é que vocês podem partir para ir a Tottori? De qualquer parte do Japão, mas aqui neste mapa, por exemplo, fiquei a partir, por exemplo, de Osaka, também pode ser a partir de Kyoto, que vocês conseguem, aliás, ver no mapa, ou até a partir de Kobe, porque eu mais à frente neste vídeo vou-vos falar de Kobe e de como eu acho que há um jardim em particular em Kobe que é imperdível. Então, se vocês estiverem em Osaka ou em Kobe, vocês podem fazer este circuito de comboio e ir até Tottori. Vocês podem apanhar, por exemplo, diretamente na estação de Osaka o Super Haruto. E também podem apanhar, por exemplo, no Himeji, no Castelo de Himeji, que é uma coisa que eu também recomendo nos meus vídeos. Aliás, tenho vídeos no Castelo de Himeji, posso pôr aqui em cima. Eu, pessoalmente, no Castelo de Himeji, a falar para vocês. E podem lá portanto, podem fazer esta rota a partir de vários sítios diferentes. Porquê é que eu recomendo este, o Super Haruto Limited Express? Porque é, dentro do género, o mais rápido e porque o serviço é da linha JR. Portanto, apesar disto ser um transporte que, a partir de Osaka até Tottori, fica caro, fica mais quase 70 euros, mas a verdade é que se vocês tiverem o Japan Rail Pass, porque pertence à companhia Japan Rail, vocês pagam zero, porque isto está incluído no Japan Rail Pass. Portanto, estou aqui também a ter em conta a questão da economia, vocês fazerem um percurso que, partindo do princípio que já têm, por exemplo, o passe da linha Japan Rail, podem facilmente fazer este desvio. Depois, a partir da estação de Tottori, para irem à atração propriamente dita, que eu gostaria de vos recomendar que fossem a Tottori, eu acho que devem apanhar um taxizinho, porque são menos de 8 km, mas é uma coisa que não é muito prática fazer de transportes. Há certas alturas do ano, lá está, em que existem shuttles e tal, mas mesmo que vocês vão de táxi, aqui nesta zona em particular não vão pagar os olhos da cara. O táxi no Japão pode ser muito caro, mas não exatamente aqui. Vocês vão pagar qualquer coisa como 8 a 10 euros e podem ir 3 pessoas no táxi. Portanto, podem dividir para irem ver as dunas de Tottori e o Museu de Esculturas de Areia, que é ali ao lado. What? O que é isso, Inês? Dizem vocês. Yep. Tottori tem uma extensíssima região de dunas de areia que parece o Saara, mas depois tem um mar ali ao lado. São absolutamente gigantescas, de areia amarela, fina, linda. E depois tem um festival de esculturas de areia, onde artistas de todo o mundo vão lá fazer as melhores esculturas possível e imaginável. E depois eles têm um processo que eu não entendo exatamente como, porque não sou um asa em química, mas eles conseguem fazer as esculturas a serem perenes e têm-nas no museu. E estas fotografias são no museu. Portanto, yep, no kidding. Isto é mesmo arte de topo. E eu acho que é um dia incrível. É um dia em que vocês sentem o The Great Outdoors, em que vocês se sentem no topo do mundo. É muito, muito divertido. Existem, ok, se calhar as pessoas vão achar isto um bocado cringe, mas existem viagens de camelo lá. Portanto, vocês podem ir lá e podem andar de camelo. Ou podem tirar fotografias com camelos. Porque os japoneses acharam que ele tinha um ar de Arábia e, portanto, meteram lá camelos.
É muito surreal, é muito divertido. O espírito ali é go with the flow. Um, eu acho que é imperdível vocês irem às Dunas de Totori e ao Museu das Esculturas de Areia. Eu já escrevi sobre Totori e sobre estas dunas para o Repórter Sombra. Já escrevi alguns artigos para o Repórter Sombra, uma equipa muito gira, muito bem disposta, muito profissional, muito dedicada ao que faz, com imenso amor à camisola. Neste momento em particular já não estou a escrever para o Repórter Sombra, mas gostei muito de escrever enquanto fez sentido na minha vida. E, portanto, existe lá um artigo que é numa viagem ao Japão, quais os 3 sítios a não perder. Eu já vos falei aqui de um que é o de Totori, no artigo também falo dele e falo de mais. Portanto, vão lá espreitar o artigo no Repórter Sombra. Quando estiverem aqui em Totori, vocês também devem aproveitar a comida local, que é muito boa e muito diferente. Então, existe uma coisa que se chama chikua, e a chikua normalmente é uma espécie de aglomerado de peixe. Basicamente é uma maneira de processar o peixe para vocês preservarem as proteínas da carne. Mas aqui em Totori faz-se com tofu misturado com peixe. Então ele fica com uma textura completamente diferente. E também se fazem muitas versões com diferentes temperos, com diferentes seasoning. E depois, normalmente, a chicoia, o que é que se pode fazer? Pode-se incluir estofados e guisados e ramens, pode ser um ingrediente para outros pratos, ou pode ser feito uma espécie de cortar as fatias e fritar, ou fazer espetadinhas, ou... É um ingrediente super versátil e é muito dia a dia japonês. Estão a ver a comida que os japoneses comem todos os dias. Querem um snack, aliás, esta fotografia é tirada na rua, em Totori, querem um snack, existem umas banquinhas de snack em que vocês podem comprar 1, 2, 3 de temperos diferentes destas e vão nibble, e vão comendo ali à frente do guichê, à frente da banquinha, ou então quando estão na rua. Ou quando estão sentados no topo de uma duna que parece que estão num filme. Outra coisa que vocês devem comer aqui é kanimeshi. Kanimeshi é absolutamente delicioso. A diferença do kanimeshi de outras partes do Japão para o Totori é que aqui costuma ser feito com caranguejos e eles usam as ovas também misturadas com a carne de caranguejo. Isto é delicioso. Então a carne de caranguejo é marinada com saquê, molho de soja, mirim, sal marinho, aquelas coisas. É marinada, tecnicamente não é cozinhada. Às vezes é passada no vapor muito rapidamente, um vapor quente, é assim empenhado num escaldão, que só enfatiza ainda mais os sabores e depois é posto em cima de arroz branco e come-se assim. É incrivelmente delicioso. Aliás, tudo aqui, como é uma grande zona de costa, é na base do peixe, do ouriços, caranguejos, tudo o que tem a ver com o mar, algas, e é tudo bom. Portanto, é um destino que tem a parte paisagística, tem a parte de caminhadas, tem a parte de arte, tem a parte de comidas. Yep, que vale a pena. Depois, para irem ao tal Museu de Arte, vocês podem ir de comboio de Totori para Yasugi, onde vocês sabem que depois tem o shuttle que faz a visita ao museu diretamente. Para além do Adachi Museum of Art, eu recomendo que vocês fiquem ou em Totori ou aqui uma noite e explorem mais na região. Para além do Adachi Museum of Art, que é aquilo que nos levou que me levou a mim a falar-vos da possibilidade deste percurso, vocês têm muito, muito mais coisas de património cultural para visitar nesta zona. Este mapa que está aqui é precisamente só sobre sítios de património cultural que vocês devem visitar. Existe, por exemplo, lá em cima está dito no mapa a Rocha do Homem e da Mulher, que é assim um sítio paisagístico muito fotogénico do Japão. Se vocês são fãs de manga vintage, ou seja, de grandes autores da manga japonesa, talvez vocês conheçam o Gege no Kitaro, e que é assim uma história meio gore, meio estranha, mas muito fascinante. Vocês têm aqui monumentos também dedicados a essa manga, a essa banda desenhada. Tem a Melody Road, que é uma estrada que quando se vai de carro, ou de táxi, ou de autocarro, por causa dos pneus do carro passarem por cima de umas coisinhas que estão a fazer rugosidade no pavimento, o carro vibra quando passa em cima dessas rugosidades de uma maneira tal que produz uma nota musical na vibração e então vocês vão de carro e é como se a estrada estivesse a cantar. As coisas que os japoneses inventam. Há muitas coisas aqui muito giras para se fazer. Notem que aqui no mapa existe o lago Shinchi. A este do lago Shinchi também vale a pena irem. Podem ir, por exemplo,
táxi, ver o Santuário de Izumo. E notem que o Santuário de Izumo está virado completamente a oeste, então o pôr do sol nesta zona é... morri. É mesmo lindíssimo. Para além do Santuário de Izumo em si ser um dos santuários principais de toda a história do Japão. Este vídeo não é sobre santuários, há outros vídeos sobre isso. Talvez eu venha a fazer um vídeo só sobre o Santuário de Izumo, mas sim, sobretudo visitas ao final da tarde para ver o pôr do sol. Estas são outra vez fotografias do Takagaki-san, só para terem um cheirinho do que é que podem estar à espera quando vierem aqui. Mais uma fotografia dele, do Takagaki-san. Se calhar vocês já viram esta fotografia do Santuário de Izumo. Estas cordas gigantes à entrada do santuário aparecem muito em filmes, manga, anime, etc. São muito famosas. Estas árvores com não sei quantos mil anos, que são autênticos monumentos naturais lindíssimos. Portanto, sim, esta é uma região, estão a ver, vale a pena vocês fazerem este desvio e depois, se calhar, descerem outra vez e fazerem ligar este desvio com outras partes do Japão que vocês queiram visitar. Agora vamos às sugestões que eu tenho para dar, porque eu também tenho para dar sugestões. A primeira, esta sugestão é mais porque é prática e a segunda vocês já vão perceber. Então, este é o Parque de Flores de Ashikaga, quando está na floração das glicínias, que é no final de abril ou início de maio, e em baixo vocês também têm o link para o website oficial. Muita gente já viu esta fotografia, foi uma das fotografias super trendy de 2020. A cor trendy de 2020, segundo as minhas formações sobre tendências do marketing digital, é esta cor, precisamente, o roxo. Portanto, tudo o que é roxo está trendy. O que quer dizer que para quem acha que é importante escolher boas fotos para Instagrams e coisas assim, ou faz de uma maneira de marketing profissional, se calhar ir visitar este sítio é boa ideia em breve. Espera-se que ele seja um dos sítios que vai ter um boom de visitas em 2020 e 2021. 2020 não sabemos se podemos ler, mas 2021 seguramente. Até agora, sempre que eu visitava este sítio, era um sítio basicamente que não tinha muitos turistas ocidentais. Tinha muitos japoneses, mas não tinha muitos turistas ocidentais. Mas tinha muitos japoneses. Ou seja, quando há a floração das glicínias, não vou mentir, há muita gente a visitar este espaço. Claro que há mais gente nos feriados, nos fins de semana, etc. Há maneiras de vocês escolherem ir que não está tanta gente assim. Mas o sítio vale a pena. O sítio é lindíssimo para quem aprecia isto, natureza, beleza da natureza, é lindíssimo. E é uma day trip a partir de Tóquio, e por isso é que eu estou a dizer da conveniência. Portanto, vocês demoram 1h30 a chegar lá. Pronto, depende um bocado da parte de Tóquio em que vocês estão, porque vocês podem não estar exatamente aqui, não é no centro de Tóquio, e terem que ir até ao centro de Tóquio para depois apanharem o Shinkansen, pelo menos até Oyama. Em Oyama depois trocam para uma linha local. Mas essa parte do Shinkansen faz com que a viagem no total, pelo menos a partir do centro de Tóquio, seja 1h30. Portanto, é uma day trip Tóquio. Vocês vão para lá, passam lá 2 ou 3 horas, comem qualquer coisa e depois voltam. O parque é muito grande. Ele está dividido em áreas diferentes que têm diferentes coisas a acontecer ao longo do ano. Lá está. Este parque não está vive a bombar só na altura da floração das glicínias, apesar desse ser o seu ponto alto no ano. Eles até chamam a isto, eles têm um nome, já vou mostrar, para cada uma das fases do ano em que há florações diferentes e há eventos temáticos no parque também relacionados com isto. Então esta chama-se a Wisteria Story. O parque é muito grande e, portanto tem muitos sítios, tem onde comer, tem a casa de banho, tem... É ótimo para ir com crianças, por exemplo, se vocês estiverem a viajar com mais novos. E lá está, ao longo do ano tem várias coisas para fazer. Na altura do Natal também tem os espetáculos de luz à noite. Eu acho que o Wisteria Story e se calhar o Spring Flower Festival, do início de março até meio de abril, as glicínias são mais tarde, são talvez as épocas do ano em que tem mais gente. E as épocas do ano em que é mais especial. Mas as outras também é bonita mesmo. Agora, tenho aqui uma referência a Kobe. De facto, eu já escrevi para o Japan Travel coisas sobre Kobe, em particular. Eu comecei a escrever para o Japan Travel sobre as coisas sobre
Kobe especificamente em 2017, e na altura incluí as referências ao Venceslau de Moraes, porque foi isso que me levou originalmente a Kobe em 2012. um, saber mais sobre a vida do Venceslau de Moraes lá em Kobe. Depois houve mais pedidos para, ok, o que é que esta cidade então tem de especial? As pessoas ficaram curiosas e houve algum feedback muito positivo dos meus artigos sobre roteiros em Kobe, e depois acabei por escrever mais à medida que eu também ia mais vezes a Kobe. Em 2017 passei lá bastante tempo, tirei mais fotografias, e depois também escrevi mais artigos. E no contexto deste tema deste vídeo, o que eu vos quero recomendar é o Nunobiki. Vocês podem encontrar informações sobre o Nunobiki no artigo que eu já escrevi para o Japan Travel, mas aqui eu vou explicar mais em detalhe como é que eu acho que vocês podem visitar e o que é que o Nunobiki é de especial. Esta é a minha segunda recomendação pessoal e a última deste vídeo. Portanto, este vídeo foi feito de recomendações de outras pessoas e depois duas minhas, digamos assim. Para vocês acederem a este jardim, vocês podem estar a visitar Kobe, porque vale a pena, ou vocês podem estar a passar por Kobe e acham que se calhar não querem lá ficar assim do dia para o outro há tanto tempo assim. É a vossa escolha. Ficam sabendo que isto é super prático para uma escolha desse tipo também, porque vocês podem e devem aceder ao Nunobiki a partir da estação Shin-Kobe, a estação onde para o Shinkansen, e não a estação da Baixa, ok? Porque Kobe tem uma zona muito baixa, muito perto da água, e depois uma zona mais alta já no início das montanhas, e no Nunobiki ainda ela é mais em cima, e as duas estações são diferentes e às vezes as pessoas não se apercebem disto. Então a estação do Shinkansen Shin-Kobe é aquela que dá mais jeito. Vocês vão logo ver ali à porta da estação esta referência, Nobiki Herb Garden e Ropeway. Ropeway porquê? Porque vocês quando estão cá em baixo, ou seja, perto da estação, vocês compram um bilhete para entrar no jardim e na Ropeway. E essa é a parte que eu acho que é uma das partes que faz deste jardim uma coisa que vale a pena visitar, porque aqui, vocês basicamente têm um panorama da cidade costeira, que é linda, enquanto vão a subir pela montanha acima. E eu recomendo que vocês façam assim: sobem tudo mesmo até lá acima e depois fazem o caminho a descer, que é muito mais fácil. Yeah? Então, sobem tudo até lá acima do teleférico, como mostra no mapa que está aqui ao lado. E depois fazem aquele percurso que aqui no mapa está indicado na linha azul, que é uma descida suave, é um declive agradável. Passam lá o tempo em cima que quiserem. Quando vocês chegam lá em cima, aliás, o que vocês vão ver é estas casinhas que têm um aspecto quase centro-europeu ou norte-europeu, o que é algo desarmante. A pessoa chega lá acima e pensa: What? Onde é que eu estou? Mas isso faz parte do ambiente do jardim, parece quase um jardim nos Alpes, mas é lindíssimo. Tem uma esplanada incrível lá em cima, onde vocês veem Kobe de cima. Passar 2 horas naquela esplanada é tipo, estou vivo outra vez. Já me aconteceu ir lá numa altura em que eu estava completamente cansada, depois de um tour de 2 semanas, tinha sido muito exaustivo. E sim, eu saí dali com aquela sensação, estou vivo outra vez. Depois vêm a descer por ali abaixo com calma. Aquilo que vocês veem nesta fotografia aqui são as estufas, que também se podem visitar e que são lindíssimas. Esta é outra coisa, eu não vos vou contar tudo deste jardim, porque é um jardim que é uma montanha inteira, tem muita coisa para ver, mas isto é uma coisa que eu achei absolutamente genial. São camas de rede muito confortáveis, onde vocês podem, qualquer pessoa, grátis, porque já pagaram para entrar no jardim, dormir a sesta. Ao sol. Que ideia espetacular! E isto não é tipo, está lá e ninguém usa. Não! As pessoas vão para ali dormir a sesta. Já vos disse que o Japão é extraordinariamente seguro, e as pessoas andam extraordinariamente cansadas. Portanto, sim, as pessoas vão para aqui e dormem a sesta. Eu já fiz, muita gente já fez, já vi muita gente fazer. Aliás, eu faço o que eles fazem. Eu copio e depois percebo. Isto é bom. Eles sabem viver. Recomendo-vos a fazerem a mesma coisa. Aliás, quando vocês estão no roleplay, quando vocês estão a subir, vocês façam por cima das pessoas que estão a dormir a sesta nestas camas de rede. Como podem ver, alguns estão a ler, outros estão a dormir, etc. É um bom sítio para estar. Se vocês gostaram deste vídeo, agradeço que vocês subscrevam o canal, comentem, nem que seja só para dizer um olá.
e partilhem, porque de facto o algoritmo do Facebook e o do YouTube funcionam assim. Se há interações, eles sugerem o vídeo. Se ninguém reage, o vídeo morre e não chega a ninguém. Portanto, façam chegar os vossos comentários e peçam mais temas, porque este, por exemplo, dos jardins e dos parques, veio de pedidos específicos de comentários e de e-mails. E depois também foi feito com o input de pessoas da comunidade. Portanto, estão a ver que se pertencerem à comunidade, as coisas são mais customizadas, são mais para o que vocês querem. Eu vou continuar a pôr vídeos neste canal, alguns mais assim, tutoriais de viagem, outros mais entrevista, outros mais outras coisas, muito variados, e até ao próximo vídeo.